Hoje estamos falando sobre publicidade direcionada ao público infanto-juvenil. Estamos com Mariana Gondo, que é advogada especializada nos programas de alimentos e de saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a Lívia Cataruzzi, que é advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Vou primeiro pegar a pergunta que a gente recebeu, tá bom? Recebemos uma pergunta aqui do Marcelo Calazans. Ele falou assim: estou concordando com tudo, mas uma dúvida. Como fazer propaganda de brinquedo infantil voltado para criança, mas feita para um público adulto? Dê um exemplo. E daí a gente estava até conversando aqui no intervalo, a Lívia comentou, né? A gente já viu alguns casos, né, então, mesmo de brinquedos, que tem toda uma comunicação voltada para o adulto. Acho que vale dizer primeiro, a proibição da publicidade infantil, ela vem do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990. E aí depois, em 2014, a gente teve a resolução 163 de 2014 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E essa resolução, ela não proíbe a publicidade infantil, ela já foi proibida pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas ela define critérios para a identificação, diante de um caso concreto, do que é uma publicidade infantil, do que é essa publicidade que conversa diretamente com a criança. E aí ele elenca, né, no artigo 2º, quais são as características de uma publicidade voltada à criança. Então, você tem que observar caso a caso, né, diante de um caso concreto, mas se você tem um uso de personagem infantil, excesso de cores, um jingle que é alegre e cativante, que chama a atenção da criança, se você usa uma criança que é conhecida do público infantil, né, famosa, se você tem uma oferta de um brinde ou outros itens colecionáveis, promoção, depende do espaço onde essa publicidade é veiculada. Então, é dentro de uma escola, né, que você tem as crianças, então, análise caso a caso. Então, se para que alguém, né, possa identificar diante de um caso concreto, tem elementos que são atrativos a esse público, e a resolução do CONANDA traz, né, a resolução 63, traz quais são esses elementos para que o aplicador da lei possa identificar diante de um caso concreto. A gente já viu muitos casos de brinquedos, por exemplo, que tem essa comunicação voltada para adulto. Então, fala com os pais, né, e mães, é importante que a criança brinque de boneca por causa disso, e tem as cores são diferentes, você não tem aquelas cores super chamativas, atraentes, apelativas, que saltam aos olhos de uma criança, né? Então, caso a caso, a gente tem publicidades que são voltadas ao adulto. O fato de você ter, que também é um equívoco, né, que às vezes se fala, de você ter uma criança, por exemplo, no comercial, não significa que necessariamente ela é voltada para o público infantil, né? A criança, ela faz parte da sociedade, ela tem que estar representada, né? Por isso que ela está representada em novelas, em filmes e também no comercial. Então, o fato de você ter uma criança não caracteriza a publicidade infantil. É toda uma estratégia além disso. E o que a gente tem é essa comunicação 360, né? Então, às vezes, você até tem um produto que ele tem uma embalagem que tem um pouquinho mais de cor, porque ele é um produto infantil, né? Ou mesmo um brinquedo, é um produto infantil, que às vezes tem um personagem licenciado. Mas qual que é a comunicação desse produto? Está sendo divulgado nas escolas, num canal infantil da TV fechada, tem oferta de um brinde colecionável, tem um youtuber mirim que está divulgando, então é olhar essa estratégia como um todo para identificar se é ou não uma publicidade infantil. Na questão dos alimentos, é a mesma coisa. E eu queria saber como que está a questão da venda casada, que também foi bastante discutida, né? Então, você compra o lanche, vem com um brinde, como que está isso hoje? Sim. Bom, no campo dos alimentos, segue a mesma lógica assim da Lívia, né? Então, como que você identifica essa publicidade totalmente direcionada para a criança? Muitas vezes você vai ver no rótulo, né? O rótulo tem esses personagens, né, licenciados, o rótulo conversa com a criança porque tem inúmeros desenhos que claramente numa publicidade voltada para adulto, ela seria ou indiferente ou totalmente desnecessária. Sim. Essa questão da venda casada é interessante porque são os principais julgados que a gente teve numa das nossas cortes superiores, no Superior Tribunal de Justiça, em 2017, os dois casos. E eles tratavam bastante disso, né? Então, foi um julgado interessante. Que trazia promoções da Balduco, né, do caso do Shrek, que era justamente um item colecionável, como a Lívia falou. Então, você precisava consumir um determinado número de produtos para ir colecionando os relógios, né, do filme, do personagem. E um outro caso também foi relacionado à coleção da Sadia. Da Sadia do mascote. Da Sadia do mascote, né, aqueles mascotes colecionáveis.
E aí eu volto nesse ponto que eu comentei, né, no último bloco, que é interessante porque quando você vai analisar quais são aqueles produtos que a indústria ela precisa se utilizar dessas táticas, são produtos não saudáveis. Então, nesse caso, eram aqueles bolinhos recheados, ultraprocessado, ou então ultraprocessado, né, da Sadia. Então, é muito interessante a gente ver, como você tinha perguntado, né, da vontade política, quais são as movimentações que estão acontecendo sobre o assunto. A gente tem o guia, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento muito interessante do Ministério da Saúde. A ideia é ali não ser um documento voltado para os profissionais de saúde, mas para a população mesmo entender, né, como que é uma alimentação saudável, pensando na nossa comida, né, no nosso país. E é interessante porque o guia ele dá noções gerais do que é alimentação saudável e ele coloca lá num dos capítulos quais são os obstáculos. Se a gente sabe o que é alimentação saudável, quais são os obstáculos que nos impedem de ter essa alimentação. E esse documento do Ministério da Saúde, ele coloca um dos obstáculos para a adoção de uma alimentação saudável é justamente a publicidade de alimentos. O guia ele coloca que cerca de 2/3 da publicidade que aparece na TV, ela é de alimentos e bebidas. E dessas, a grande maioria é de alimentos ultraprocessados, de alimentos não saudáveis, que se utilizam justamente dessas táticas que a gente estava comentando aqui, né? Uso de personagem, crianças. Então, uma das coisas que a gente espera que permaneça era esse entendimento de que, por exemplo, uma coisa que era muito comum, né, há alguns anos atrás, era aquele imperativo clássico do comercial, né? Isso de falar diretamente com a criança era muito claro, porque as marcas e as propagandas falavam, peça para sua mãe, né, compre isso. E isso é uma coisa que a gente, com maior dificuldade, né, encontra hoje e que a gente está aí, né, justamente se movimentando para que não tenha retrocessos nesse sentido. Mariana, nesses 2 casos que você citou, a Justiça proibiu esse tipo, Sim. Caracterizou como publicidade infantil. Sim. E proibiu. Sim, desculpa, exatamente. Foi interessante o julgado e é um julgado muito forte, né? Sim. O Alana também participou ativamente do caso. A Lívia pode comentar também, porque o interessante foi que, como eu tinha falado, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca publicidade ilegal é a publicidade abusiva. A abusiva é aquela que se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Sim. E, nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça colocou essa publicidade ela é duplamente abusiva, porque se dirige para a criança e porque se utiliza do mecanismo da venda casada, né? Sim. Então, é bem interessante, esses precedentes são muito fortes. Sim. São precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como a Mariana trouxe. No caso do Gloss Shrek, a gente tinha essa comunicação que a gente estava falando de como identificar a publicidade infantil, né? Então, era a embalagem do bolinho recheado, então é um produto alimentício ultraprocessado, que vinha com o personagem do Shrek. Foi bem na época de divulgação, de lançamento do filme do Shrek 3º, se eu não me engano. Uhum. Então, você tinha também o comercial no cinema, comercial nos canais infantis da TV fechada, da TV aberta. Então, essa comunicação transmídia 360 que conversava com a criança. E a venda casada. Então, para você adquirir o relógio colecionável, você precisava obrigatoriamente adquirir os produtos alimentícios. E mesmo hoje, em casos que a gente vê de rede de fast food, que você consegue comprar hoje o brinquedo separadamente, né? Uhum. Se você vai numa rede de fast food. Mas ainda assim, passa a mensagem para o consumidor que compensa você levar o combo todo. Porque o combo com o brinquedo custa R$23 e só o brinquedo custa 18, Sim. custa 20. Uhum. Então, os alimentos custam só R$3, então ainda assim passa essa mensagem para o consumidor de que vale a pena você levar o combo inteiro. Sim. Só para finalizar, eu queria retomar uma questão. Você falou que é um mito quando as autoridades dizem que não existe mais programa infantil nas manhãs da TV aberta porque não tem publicidade e não é rentável. Como fazer para, de repente, voltar a ter? Vocês acham que existe essa possibilidade, de repente, se as TVs pensassem mais num contexto educativo e não Sim. tão da fatia de mercado, de fato? Seria viável propor incentivos por parte do governo? Como funciona no cinema? O que a gente pode fazer para... É um momento importante esse da manhã para as crianças na televisão, total. Mas realmente foi perdido na TV aberta. Existem possibilidades para retomar isso? Existem. Então, assim... Primeiro, a legislação que tem hoje para a TV aberta é a mesma que vale para a TV fechada e, como a Mariana disse, vale para a escola, vale para a internet, vale para qualquer espaço de convivência da criança ou meio de comunicação que a atinja. Então, essa afirmação de que inviabiliza o mercado não é verdade, porque a TV fechada hoje tem um monte de publicidade infantil na TV fechada, né? E a gente, inclusive, fez um levantamento no Alana no ano passado, de janeiro até dezembro. Em outubro, perto do Dia das Crianças, você tem um aumento, assim, exponencial, significativo,
de publicidade dirigida à criança justamente por causa da data do Dia das Crianças, né? Você tem perto de escola, de volta às aulas de material escolar, então hoje tem muita publicidade infantil na TV fechada. São concessionárias de serviço público, então no nosso entendimento, pela Constituição Federal, inclusive, por serem concessionárias de serviço público, as emissoras deveriam oferecer conteúdos de qualidade, educativos, culturais para toda a população, porque o que a gente percebe hoje é que tem uma elite ali que tem acesso justamente ao conteúdo ou por meio dessas plataformas sim, ou por canais infantis da TV fechada, mas que sim, acho que subsídio, apoio, editais que possam oferecer para que produtores de conteúdo façam, e também é uma responsabilidade das emissoras de TV por serem concessionárias de serviço público, né? Está na Constituição Federal que elas deveriam oferecer conteúdos de qualidade. Sim. Mariana? Quer acrescentar alguma coisa? Contemplada. É isso, meninas, quero agradecer demais, assim, foi uma grande aula, deu pra gente entender todos os detalhes, o que está em jogo, de fato, e trazer esse debate tão importante em relação à segurança das crianças. Muito obrigada. Agradeço. As duas. Obrigada, pessoal.